Bom dia, bobinha. Bobinha para vir ver. Não era para fazer direto, mas não tem que fazer lá antes de ensaio. Nunca sei se vou estar no bem. Tem que fazer lá antes de ensaio para ver para dar uma justificação para DSP. Para explicar o que não passa. Principalmente para DSP e para Preta, que está preocupada comigo, que está a falar para comédia tudo acerca de minha reação. Preta fiz está agradecido para a maneira que não está entendendo outro sempre, apesar de estar falar com a boia alguém difícil, mas não. A boia é alguém muito fácil de lidar com, para quem que se vê, lidar com o. E é vídeo, então uma iniciativa de fazer só o gosto antes de ensaio, para ver ter coisas de fazer ao dia inteiro, eu que te ali. Mas para via de boa e para via de DSP, para respeito contém para DSP. Não ouvi falar como ainda circula uma coisa escrita, na fala como a mim está coba tudo mindeiras e PGC e DSP, mentira. Nunca na minha vida que na coba DSP. Só quem que consigo que não inventa aquilo. E a mim chega numa fase, num ponto que está permitindo mais para adiantar que certos gente, adiantar no sentido, entre aspas, adiantar no sentido, para mim nunca não adianta, no sentido de luta, de caminhar no mesmo caminho, para defender DSP com certos gente, certos grupos de gente que não papel com tudo certeza que não tem provas, só uma como fala. A mim, há algum tempo, e tem alguém que dá-te só ilanta, que é colega, que nunca pode falar nem amiga, que é colega de infância, na calúnia, na fala como a mim vai ajudar se socorro, não papel vai, a mim vai ajudar se socorro. E continua a testar que se socorro. Se tu não está ligando na gente, na fala gente, acabou por gosto na coisa sumai de madem. A missão de madem e fácil se bi. Quem consiga a personalidade, a mim cata segundo. A mim cata segundo nada para bem cada de ninguém nada. Nunca de ninguém favor, nunca tem compromisso com ninguém. Nem com o líder, nunca tem compromisso porque nenhum dia nunca chegar com nenhum tostão, nem que de interpeja assim. Nem que papel de minha filho, que cabeças de pega assim, nunca tem compromisso nem momento. A mim livre, independente de fazer o que me mexe. E mas nunca não fazer nada que não afeta PGC, para ver se tem PGC ali no Facebook. Ali. Mas quem que tem filho de PGC, cabeças de PGC não. E a mim conselho a princípio, a minha hora que não fazia uma coisa, não está assumir. Não está assumindo, está mostrar claro, não está sucundi. Minha família, que está ali, garante que está ali com o conselho, se bem a mim como. A mim alguém mais rebelde na minha irmã. A mim alguém que mais está segundo, nada. Não está segundo certas coisas aqui de responsabilidade, mas em termos de minha pessoa, de vive livre, independente, não está segundo nada, para bem que ninguém nada e que crime que não está fazendo. Para ver dessa situação, se tu não sair a fazer campanha para falar com uma amiga de Madem, que sabe que é simples, coisa de se sumar de Madem ou não, é simples. Bota na doca lá que vem de Madem, que sabe tudo coisa de Madem, vou perguntar. Tão simples quanto isso. Vou perguntar que a gente que de Madem, que a gente que infiltrado, mas o que é que está a entender? Gente próprios, apoiantes de DSP, alguns já, e de PGC mesmo, pertence a PGC, eles próprios que tomam dinheiro, gostam, estão na acusa, gente, coitados, que não tem nada a ver com a história, estão na acusa eles e como eles que tomam dinheiro para poder proteger sua cabeça. E a mica de Madem, bem para bem falar desse pé como nunca cana chegar com o mal. Aliás, Dona Paula, a você vi, quem que está com um cabelo até a os? Beatriz, Bia. Independentemente de algumas coisas, a mim cana chega nunca de cobo mal ou coba desse pé mal. Não.
E a mim nunca nunca fazer nada contra a PGC. Na Madem, ninguém de Madem cata para pequeno, nunca conheci ninguém de Madem. Porque Suzy sim, Suzy cá de Madem, Suzy de PGC tem a os. E a mim, outros na papel que gente de Madem, outros na põe fotos de Bajura de Sissoko. Que está na Dakar, outros na põe roupas, que aquilo na mandal, na fala minha filha, em casa de quê? Aquilo está acusado de como eles de Madem. A mim sou mãe balule, a mim. A mim, para ver papel que Suzy, a mim que não bem acusado como a mim de Madem. Tô com na mandar gravado. Manda gravado como na WhatsApp, como para CBC contra mim. Vou pensar como a mim tudo, não. A boa estudante de Cuba, que manda alguém para gravar na WhatsApp. Que é a mim grande político. A mim grande político. A mim tão importante assim que vou mandar gravar. Para saber. Que não passa na minha cabeça. E tão simples quanto isso. Se vou mexer, se qualquer coisa. Vou perguntar a mim só. Não vai falar de Suzy. A mim não apoia Suzy em cana, segundo. Para via de boss, para via de boa calúnia, para via de boa diz que diz, para via de boa chegar na parte como na lepsin caminha nível, a boa começar a buscar na vida, a me resolver a minha vida. Peixe a boss claro, a boss boa começar a buscar na vida, boa começar a buscar na cura, boa mexer curo lá na Guiné, a minha vida está já resolvida, boa me tese na boa cabeça, nem maneira que está falando, na minha colegas, escuta para minha colegas na. Vou perguntar, ele fala na ele abre boca e fala, sumai na bu colegas, não coja nenhum som que tiga, bu calcanhar. Tiga em termos de evolução, em termos de organizar a vida. Aquilo que me fala, boss, vai ficar boss muito claro, não repetir mais. A mim não tem nenhum interesse na Guiné, nem de curo, nem nada. A mim não faz para bem sincero que é canseiro a OCPGC. Se se vi caminhar que minha pé a tudo que é canseiro em termos de negócio, e manecas que se não gosto de chamar nome. Tá bem? E além do curso que tira, mas tudo que é concebido de experiência, e ele que se não esba que mandando apoio a PGC, e continuando a apoio a PGC, para ver Suzy sim, até a última instância, não, é linda a PGC. Nada ainda que tem que não falar com ele que a PGC. A mim tá para porque assim, senhor, não assumir. E se contra mim algum, suma como ela fala, suposto infiltrada, banancara, chegar conta voz, como tá para porque a mim primeiro alguém que fala voz, boca forcão. Boca marang, a mim que fala voz como um papel com Suzy. Me fala você, bom mixe. Boba papel. A mim que é um papel que não fala ninguém nada. A voz com o conselho próprio pessoalmente. Boba papel. Para mim eu vou perguntar. Que é que não papel? Me fala voz, boba. Boba papel. Para mim a voz que é amigas, banana. Boba papel que se bom mixe se vê algum coisa. Alguém que talanta soube na coisa assim à toa cobal mal não. O tem que se ver. Tem que saber qual que motivo, qual que situação que tem primeiro, antes de lançar na coisa alguém na coba. A mim, vou caluniar e a mim sabe para ver que. Para ver a minha velocidade, mais boa, vou na correr, manda amanhã, bom tempo passa já, vou cá por apanhar. Aquilo não. A mim, o único que pode fazer mal, quem que pode, vou por caluniar, ter manda amanhã, aquilo cana tira de mim, nem mais nem menos, cana burro, cana tira. Para mim, cata fazer diferença. E ngobi é na circular, na chama nome sim senhor, para eu vou falar com a mim já na coba minheiros garantido PGC. A mim nunca quem que conseguir explorar de PGC que consciência como a mim sumai nunca cata coba garante. A mim certas coisas cata fácil na Facebook para bem entender gente garante que tá burgunho. Entende gente garante que tá burgunho na Facebook para ver aquilo. A voz que está a escrever na passa. A voz a mim que gosta de papel de coisas que acontecem nem de quem conjura quem conjura que gosta. Mas não fala talo dete sila, como na fala que fala irmã de titina sila, nunca se viu não, o dete sila. Base de problemas, na fala os ativistas, entre ativistas, desse pobre drito aos, na fala base de problema da ativistas. Esta aqui grupos que é da forma de como ativistas de porcaria. Lá que problema está nele, que grupos de falam, lá que problema está nele. É problema ali mais grande que está na circular, não cana segundo nome. Lio, desculpa, mas a minha antes de sair falando, tem que fazer vídeo. Para minha preta, estou muito preocupada com meio dia, sul e na pergunta. Base do problema que está ali, esse Mima, que vem com o nome de Joaquina Almeida, depois com uma de ratilhar, tô que cure. Mima, a mim não encerrado. Vou por combater manda amanhã.
Nunca não respondeu mais. Suma que me fala gente garante. Para ver só a gente garante na falou como a cofa fez. E para ver eu tenho gente que gosta de boa. Agora só que tem ninguém governante que não falou para. E para ver antavo e um lixo qualquer. A mim cara responde mal por papel que comichou por coba que comichi. A mim se vi que é canseiro e a mim quem não de comichi chegar. E cá aqui é objetivo. Aquilo aqui é importante para mim. Mas não falar desse problema de coisas de ativistas, que ativistas, alguns na cure, a mim que ativista, a minha apoiante de PGC, mesmo apoiantes na cure, e para via de mima, Joaquina Almeida, lá que base de problema está, Joaquina Almeida, que é Odete Sila que chega de liga bias. E mandam pedido, no mesmo dia que mandam pedido que ligam, a boa Odete Sila, você que é como falam, você que é como pedir, passado segundo bloco, porque a mim fala nesse sentido, a mim que não tô, me fala, e que a política que está juntado com certas coisas. A voz que está falando, a voz e político, ou a voz e, como veterano, nunca se vê de guerra, nunca se vê. Para mim nunca chegar com o seu. Mas a boca sabe que minha nome, fala como a sua mãe na coba, gente, sua mãe na coba Lisete. Lisete tinha minha amiga de infância, Tata, respeita Tata até hoje. Se boa de atacar Lisete, responder, e para bem cansa, não cansa, não se coba mal. Esse está fazendo Facebook falso quando descobri, que minha chefa russa descobriu. Esse é grupos de porcaria. Fazer Facebook falso na coba mal. Primeiro é com na coba mal. Além de males que está coba baia. Para a gente pensar como a gente madem, mas que a gente madem tem uma coisa de preocupar que ele nem momento, né? De que coisa? De que coba a gente mal. Eles é fazer Facebook falso. Quem que falam que conversam se biquim, se não se biquim, para ver se não corre. Então quem fala se telefone perde, que se telefone capira. Se não corre, para ver se bico aí ali a mim se bico. Ele quem? Se não está na Cabo Verde. Na vídeo do Mondelano, essa na papel parece pena, na vídeo do Mondelano não baila. Suma que queria baixar Mondelano na papel, dizer Carlos, que para a pé de Rosana, minha amiga, que trata um dia, minha amiga que trata muito bem, que trata tudo gente bem, é como andei na amiga, senhor. E na chama nome de Rosana, fala camba nome de Rosana. Para Rosana nunca tem entrando na própria na Facebook. Tio, Rosana que tem problema, que coisa se faz Facebook? Me fala, camba nome de Rosana. Aquilo a boca lembra. Se tu não chama lá, quem que cobra mal, mostra Cabo Verde. Segundo bias, Mondelano vai mais lá. E com a pessoa na cobra Suzy, me fala, camba nome de Suzy. Se tu não quer que tá fazendo. E sai lá, e bem, na minha página, na minha página do Facebook normal, vai na minha página de trabalho, de coisas de terapia, porque dinheiro pai e capurim que entra lá e nunca abrir para alguém comentar, mas vai na coisa de terapia de massagem e escreve assim, mesmo frase que falou que chega a Suíça, e se não se vê quem cara chama nome, apesar de perder respeito, estima para se não contém continua cara chama esse nome, porque nem se o dia respeitável. Se tu não escreve assim, nunca tem nada que vá perturbar, life de Mondelano, ou para mim ainda chama nome de fulani, ou é que pui, Mondelano faz que nenhum de vós que faz ativista, Mondelano chega, resultado com sanojado, cuda fula catapir de manhã. Esse que fim de picada, esse que pui, não sei falar não. Porque não se vê assim, porque se não falam baia conversa, já que chega a Suíça, já que vai fazer na Suíça. Se não falam baia, só que cá falam como, e cá falam em outra parte de falam com a fula catapir de manhã. Quer dizer, para bem chama nome de show, para bem chama nome de toque não fechou, para bem chama nome de Suzy, é que por isso não falam com a fula catapir de manhã, porque como falam assim, não sei de como. A mim gosta de Suzy. Me falaram, cana, e tem certas coisas que encana, assim, para eu gostar dela. Me fala assim, bom, mexer se vê alguma coisa, vou para pequeno. Para ver a voz, bom problema, a maior parte de bom problema é inveja, porque a mim, tipo a mim de mim é coisa de demônio. Alguém falava, essa coisa de demônio, perseguição, de mim manhã atrás. A mim com mim nunca chegar a ter nada, mim mamãe dentro só gal, tudo gente se vê. Então, aqui sai com o nome esse nome real, e curi bem do Facebook, a mim, com Leonardo, que para pito para mim,
que ela não responde. Não repete, ela me com Leonardo, ninguém quer, nem di que tá falando assim, amiga, di não binga, bota uma tem aqui Facebook falso. Vou matar ela, não afirma. Nem di que tá falando assim, amiga, que me te lá, amigo Leonardo, que me te para defender, mima. É como mima, tô com mima sair do Facebook, quantos meses? Mima, bota birra, só Facebook, bucum sacalunia, só mais bajura se só como, não é? Calha, me diga, cultura não é crianças, como você vê, como é fácil na Guiné. Calha, amigo, se só com nenhum dia não quer chegar a falar bom dia, boa tarde. E outra coisa, por onde eu vou nome? Que moça que tá mandando roupa de Senegal, que moça, que botar falar minha filha, em casa de Senegal, que tá com roupas bonitas, assim, de muçulmano. Nunca lembra o nome. Para ver que é que mandar, bota lida com aquilo, a mim suma embalo, a mim pale, nunca pude lidar com Suzy. Para ver que. Que moça é de Madem? Que moça é de Madem assumiram, não que tá mara a cabeça. E tá põe fotos desse socorro. Botar partilhar essa coisa, botar põe coisa de publicidade que tá fazendo. Essa que nunca tá entendendo. Para ver que outros podem lidar com outros gente de Madem, a mim não. Vou explicar. Que a mim, suma que tem mame que papai, a mim que a mim e animal. A mim tem que vai viver na selva. Ainda mais a mim. Que tem nem intenção, que outros têm, de baiguine, de ba ochacuro ou alguma coisa. Bota muito cuidado para eu mostrar a cerca de gente e que tudo gente que está para aturar certas coisas, a mim certos calúnias, não fala, mas não repete mais, nenhum dia não chegar coba DSP, nenhum dia não chegar coba DSP, nenhum dia não chegar coba Dona Paula, para respeito para minha gente não bairros, tudo se vê como não capô papel, gente de bairro da ajuda, nenhum som não chegar coba, nem Dona Paula nem DSP. Essa que entende fala voz, gente do bairro ajuda, nunca. Não fala voz, outra coisa mais, de como e é grupo, ali não chama de voz nome, é grupo. É orete se lá eles que tá grava coisas, porcaria. Porque outro lado de Luxemburgo comanda como assim informante para gravar na WhatsApp. Mas a voz a hora que bona bitocha, a mim bim vai ribabaia. E não repetir. A mim não apoia Suzy para mim. A mim gosta de indianta. Suzy peja-se. Suzy que ainda não peja-se. Nem a mim nem ligação que tem com Madem. Nenhum ligação, nenhum bom dia, boa tarde. Que a gente de Madem ainda não tem. E nem não tem. Mas Suzy sim, não adianta com Suzy. Porque a boa cansada não adianta aquele. Gente que está no mesmo lado. Como acaba de capaz de fazer colar com os agentes, como a boa chama mesmo boa defender mesmo lado, a boa pensa boca descobrir, botar ter capacidade de fazer Facebook falso, na cova, na quem colhe a voz que está cova preta. Bota fazer Facebook falso, boa na cova, na mim me falado, mas diz na coisa de Facebook falso, nunca chegar a fazer. Vai coisa contra o princípio. Bota fazer no Facebook falso, boa na cova de dele para mais toco só não, tipo assim, não pode desmoralizar, para desistir. Porque a voz lá, principalmente em grupos de Cabo Verde, o outro lá de como Cardiff ou Inunde, que está cheio de trabalho, de montrundar de porcaria de Facebook, de cobadinho, a mim na papel que tudo prova. Só que não menciona mal nome, mas na papel que tudo prova. Se uma boa bem, está trabalhando com russos, diz minha patroa é russa, ela que está punhando, ela que está fazendo tudo que usa na minha telefone, está instalando na Rússia, e está fazendo aqui mexer na minha telefone. Essa que não fala inteira não prova, não fala boss, e para ver coisa do nosso preto. Principalmente essa que acusam de como a mim pode dizer socorro. A você direito como a mim tem advogado ali na Portugal. Essa coisa de preto, mas se branco vai na puba na tribunal, uma passa mal, só uma amigo boli não coisa, não categoria diferente na alguém que está falando aquilo, mas o próprio se vê aquilo. Na puba não segundo, se coisa branco, e na puba na tribunal, para fazer, mostra prova, para ver a boa, já com confrontou, boa assumir tem aqui mensagem ali, eu falar, doeu, tipo, fazer na marca dessa, para arrebentar com o moral, uma mentira como conta. A meu filho de Deus, nunca tem mãe, nunca tem pai de momento, mas meu filho de Deus, a mim tudo lado como vai, então tem alguém que não cobre, tudo que eu consta, para ver a minha maneira de ser. Para vir de família humilde e depois nunca ter nem a mim nunca precisar de tio coisas na vida para ser feliz, não.
Em catalã, tá? Desde para amanhã, assim, tá? Pensa caluniar alguém ou cobrar alguém que faz nada. PJC, outra coisa. Domingos que não fala. PJC, Engenheiro Domingos Simões Pereira, DSP. Minha líder, outra coisa que não fala. PJC, a você uma costela. É bom, não líder, vou subir. E tem certas coisas na PJC que só gente garante que está subindo. E a mim que é que subir, a você que caminha subir de PJC, que nunca cá ouvido e nunca é cá no ouvido, tem dia que morre. Porque a mim, anda lado a lado com o PJC, desde tempo de Nino, anda lado a lado com o PJC, tem na Conacre. Eu tinha quebrado o grupo. Com o Afonso, tem gente tudo consigo, direitinho. E tem certas coisas de PJC que ninguém cá na CB, nunca cá me CB. Tem a Oscar, boia, não tá brincando assim, eu penso como Antulo, não. Não. Desse pé, a fundo, CB amiquim. Geraldo Martins, CB amiquim. Esse, minha melhor amiga, esse minha. Ele tem 3 filhos. E mais um cara fala, a minha fala só como a PJC, desse pé, CB. PJC tá segundo, só, um cara fala da boss, uma PJC que mais abaixo já de hierarquia é tá sucundi só que é misto que misto tá tapado e não fala bossa voz guinense principalmente claqueiros de PJC que tá ali na rede social não fala boa modera para ver coisa de Suzy bom modera porque Suzy é alguém que se vê em primeiro lugar e segundo lugar Suzy é de PJC em terceiro lugar Suzy só tá cobrado para ver ele inteligente e foi vítima de coisas tudo mas para ver ele é alguém inteligente mas mal ou bem ou faz mal quem pode julgar aquilo e só Deus e depois talvez com o tempo bom na bintine certas coisas que outros cantam para outros história só imagem é conselho não Kunsa, como mal, kunsa. É toda só uma situação é kunsa. É que tá para pensar que está, que acontece, que tem, que não tem, ou que não tem. É que tá para pensar na falvosa. Antes de boa age, antes de boa como mal, porque goste. Como é que tá falado? Internet network está muito avançado. Vou poder fazer falso como, fazer que, vou não descobrir. Quem que decide na mesmo descobrir? E não descobrir boss. Vou por isso, certo aquilo. E cá tem que pode descobrir na rede social, não. Engenheiros passa, de informática. A mim, ela não conta boss. Tem gente de PJC que está lidando com gente de madeira na própria bajura. Suma aqui bajura se socorro, que está vindo de roupa com botoia. Está põe publicidade na coisa, na rede social. Que lá não a gente está lidando com aqueles. Que agora, que tá, a mim que está lidando com Suzy. Suzy PJC, pelo menos Suzy PJC. Preta, ela explica olha, antes de tem que ir banco, tem que ir resolver, minha coisa que disse ali, de minha spa, aquilo que não cuida, aquilo que minha terra arranca. Resto, nunca cá cobra DSP, nunca cá na cobra DSP, e se boca se a voz claqueiros de Facebook, cá se nada, só calúnia com você. Quem com um cabelo você quem? Irmã Correia de Paula, ela que está com um cabelo sempre, está arrancando ano. Dona Paula, se você me se a mim, para ver pessoalmente o que eu consigo. Mas se você me se a mim, quem é a personalidade? Pergunta a irmã Beatriz, quem é a personalidade? Que ela consigo durante anos. A mim nunca quero chegar a Coba, boss. Simplesmente decidi desmarcar de grupos de falsos. Para ver, não tem na prova. Se não papel, se tem na prova, que é na papel. A guinta, principalmente a mim, na cobertura que vai falar, quando a fula cata pirrimanha, para ver mondolano na papel de fulani. É assim calculado com a mim. Esba preta, ela justifica, olha, que é que põe. E a mim sempre de PJC, nunca sai na PJC. Mas lepsimento, sim. A mim vou acompanhar. Cada você está lepsimento. Nunca tem idade para aquilo, para 40 anos. Não. Nem idade, nem tempo. Mas coisa desses e futis. Futis que é chane. Futis não é porcaria. De como curo. A mim se mexe para curo e cá precisa entrar em rede social. Só uma que não fala voz. Gente peja assim. Não quando é que põe até meio, mas a mim vou ficar descansado como a mim cana vai guiné para viver. Nem curo. Se vou mexer se vier, vou se vir não próprio. É como anda vou fazer guerra comigo. Guerra para a cabeça.
Porque a mim vou por entrar nada. A mim que não tem, que sério Deus que ganha. Tá? Só Deus. DSP. Se não como preta tá falando nada que tem. A mim nunca quero chegar como. Respeito. Descansa. Dona Paula pergunta a Beatriz, a mim que ainda explicam. Resto e conversa. É Odete Sila ali. Vou sair atrás de Odete Sila. É minha grande. Eles ligam um dia só. Passado o segundo. Para que aqui falando? Bloquear. Na mesmo dia que ligam para bolha. Boa para que usaria Odete Sila ali. Nem cá na Burgunho segundo dia até fala veterano de guerra. Veterano de guerra está tendo responsabilidade. E Lisete Pimentel, cacoba respondendo lá para que estava para biabo, subutene respeito. Alguém, colega de bu filho de boneto, suma que é minha amiga de tata. Buta respeitar o que tá metindo coisa de meninos, para bia suta metindo coisa de meninos, buna junta, buna coba mali para bia botar meu está sujeito a dar coisa, a responder na mesma moeda. O Tabaira falou que a Matilha na Facebook falso. O Mati, sim, senhor. Na Facebook falso, que a baboi de gente que está cobando aqui mal, fede. Na Guiné tem mulher que caputa. Vou desculpar para a expressão. A Bolizete, tu sabe que lá não consigo outro direito na rua de Bissau lá. E tem mulher na Bissau que pode falar como é caputa, como não fala gente puta. Então como é que a gente está para ali? E tem mulher lá na Bissau, que quer saber? E tem mulher lá. Santa, lá, na Bissau. Dia que tem bom contar a minha vida virgem. Tá? É só que não tem para falar, bom. É boa calúnia, que bom escrever porcaria, Odete se lá que não encaminha gente na mensagem, na fala como a sua coba DSP, mentira que vou contar. Nunca ganha chegar coba DSP. Nunca. Ali ainda vos mais chega, para bom entender direito o que é que tem. Quem com um cabelo, irmã de Paula, quando é de Paula, tá? Beatriz. É uma coisa tudo que pode fazer. A meu filho, Deus é que manda. Deus está dando sorte. Vou por calúnia. A mim quer que cedo, a os, ninguém já quer por estranha. E Deus. Só Deus. Só Deus que pode comer. Resto, bodita. Bodita, vou dormir. Tá? E assim que coisa cedo. Para mim, eu já curtos na passeia. A minha está no estudo, encaixava na brincadeira. Para mim, capaz de ir com privilégio. A mim, vim de família humilde. Agora, principalmente a bomima. Larga pé, mas uma ignorou já para ver gente garante que pedi. Cada respondeu, mas o puri para pé que bumish. Cada 15 bi, cada tem coisa uma consciência limpa. Cada 15 bi quem que está fazendo. Não é que bem, não é que não vai. Por isso, esmafu, vou poder falar que bumish. Ok? Nada que tem preta. Amigo fã, respeito. E respeito desse pé. Tá bem? Acabou preocupar, esse que tem ba. Só que a gente diz a mim que podia andar com hipócritas. Não. Deus sabe. Se bucasse bem, custa aguenta. Mora com se biba aqui, nome, pormenores, tudo detalhadamente. O capuri. Com esses não capuri. Não. Não. Assim não dá. Mami, se eleição tem. Nem se a os. Na peja, sei lá que na polnetas. Que ela vou poder ficar descansado. Tá bem? Beijo, preta fixe. A mim não vai assim na coisa de descanso de velhice. Despande que não vai estar descendendo. Costela, né? Tá, vou tomar conta do botão costela. Vou checar, né? Preta fixe, beijo.